Então, eu concordo com o Josias, né? Quem ganhou o debate foi o Boulos, né? Mas foi por pontos, não foi por nocaute, né? E é claro, neste momento o Boulos precisava de um nocaute, né? Ele ganhou, por exemplo, porque ele conseguiu trazer para dentro da discussão sobre o blackout, sobre o apagão que São Paulo está vivendo, a questão, por exemplo, da poda das árvores, né? A poda das árvores é também corresponsabilidade da prefeitura, né? É responsabilidade da prefeitura, na verdade, a única diferença é que tudo que tiver encostado com fio ou muito próximo de fio galho e tronco muito encostado ao próximo, a Enel tem que agir antes, mas as outras árvores, inclusive aquelas que derrubam um fio e estão do outro lado da rua, elas são de responsabilidade da prefeitura. Então ele trouxe essa discussão para não ficar apenas na Enel, lembrando a corresponsabilidade da prefeitura, o prefeito não foi convincente com relação aos dados que trouxe ou que fez, e vai, eu fiz, mas não fez o suficiente, né? E ele também bateu numa tecla, né, que acho que pegou, foi interessante, quando ele estava tentando discutir o suposto enriquecimento ilícito do adversário, ele falou: olha, bora abrir então o sigilo bancário. O nosso sigilo bancário, o prefeito, não, eu já abri. Não, não, bora abrir de verdade. Não é aquilo, não é os dados patrimoniais que estão no site do Tribunal Superior Eleitoral e todo mundo é obrigado a dizer. É sigilo bancário, para dizer quem recebeu dinheiro de quem, qual que é a origem do dinheiro. E o prefeito fez egípcia, o prefeito ele acaba passando um recibo ao não aceitar isso, né? Isso é uma coisa que vai ser explorada pela campanha do Boulos, não tenha dúvida nenhuma, né? O ponto é o seguinte, isso foi uma coisa interessante, os dois começam o debate e é que é o seguinte, os dois, eles são. O prefeito não é. Ele tem treinado, tem se esforçado, mas ele não é um comunicador. O Boulos é um comunicador melhor do que o prefeito. Agora, os dois não são comunicadores tão competentes naquilo que fazem. Eu não estou falando competência técnica, eu estou falando da parte da comunicação do que o Pablo Marçal. Então é engraçado, porque soa não natural algumas coisas que com o Marçal soava natural. Porque, sabe, o Marçal é quase um pastor, assim, num púlpito, né? Agora os outros dois não. Então nesse primeiro debate rolou umas coisas meio uma coisa meio os dois sem graça, tentando tatear. Então, por exemplo, era uma das eu estava fazendo uma medição, toda hora o Guilherme começava Ricardo, 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 não é assim, ele, o prefeito Guilherme, Guilherme, Guilherme. Sabe, uma coisa meio que os dois, tipo, meio quase beirando o canastrão, assim, a tentar se colocar, tentando se ajeitar, tentando entender esse modelo de debate que já é conhecido, que a pessoa pode circular no palco, né? Tem um banco de minutos, né? Mas na verdade, teve essa dificuldade. O deputado, o Boulos, inclusive, ele diversas vezes ele tentou meio que incorporar, eu tenho falado isso no texto, a Kamala Harris, né? A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, porque no debate com o Trump, ficou famoso porque ela, ao invés dela chegar e contradizer o Trump quando o Trump estava falando uma bobagem, ela começava a fazer caras e bocas, caras de desaprovação, né? Colocava a mão no queixo e falava, não, não é assim. Sabe, uma coisa bem assintosa, e o Boulos fez isso, entrava no plano do Nunes e começava a fazer isso. Só que isso foi irritando o prefeito, né? Foi irritando o prefeito, né? Que aí chegou nos melhores momentos do debate, que o prefeito incomodado perguntou, tá tudo bem? Abraçou o Boulos abraça de volta, fala, você não vai me intimidar não, etc. Sou do Parque Santo Antônio. Só que aí que tá, gerou um momento de quebra, porque a tensão tava grande, né? O Boulos chegava perto, fazia caras negativas, assim, e aí tanto é que depois, no intervalo, a equipe do prefeito foi lá reclamar com o mediador, com o Eduardo Eneg, né? Fala, olha o que ele tá fazendo. O Eneg falou assim: não, tipo, ele não tava, o Boulos não tava criando não estava intimidando o prefeito, mas estava gerando esse constrangimento, né? Então foi um momento de quebra também do debate. Agora, só para terminar. Na minha avaliação, no geral, o encontro foi duro, teve acusações, teve denúncias, mas teve tempo de discutir propostas, teve tempo de perceber visões de mundo de ambos os candidatos, o que era praticamente impossível no primeiro turno, quando você tinha a figura do Pablo Marçal criando um ambiente extremamente tóxico naquilo. Então a gente pode esperar nos próximos debates, acho que é a mesma coisa com os candidatos um pouco mais afinados, com os candidatos um pouco mais azeitados, né? O Boulos mais solto, o prefeito talvez um pouco mais confiante, mas vai ser isso. Eu acho que vai ser no campo da democracia, né? Porque a gente não tem a pessoa que era o pombo enxadrista, que queria derrubar as peças e sair contando vitória.